Vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a aula de hoje. Nós vamos falar sobre React.js e hoje, dando continuidade ao projeto, a gente vai passar por essa etapa do projeto, listando repositórios. Então, eu vou mostrar a implementação desta etapa. Eu já estou com o projeto aqui, olha. Ele já está aberto. Todo o código-fonte já está por aqui. Olá, Luciano, boa noite. Esse é o material que nós vamos seguir. E a aplicação já está rodando. Daqui a pouco a gente vai fazer uma demonstração à medida que a gente desenvolver aqui os nossos conteúdos. Então, vamos lá. Deixa eu abrir bem aqui. Está bem aqui a fonte. Deixa eu ver, parece que chegou mais alguém. Lohan, boa noite, Lohan. Vamos lá. Então, a ideia dessa aula é listar os repositórios que foram adicionados dentro do estado no array repositories, a partir do input adicionar repositório. Então, vamos digitar aqui um repositório, como nós fizemos na semana passada, só que na semana passada, a versão que nós apresentamos na semana passada, a gente simplesmente mostrava que nós fizemos a conexão ao GitHub e trouxemos os dados. Hoje não, hoje nós vamos, de fato, listar os repositórios. Tá? Então, fiquem bem atentos. Nós vamos utilizar um componente chamado list, que será estilizado no arquivo styles.js da pasta main. Nós vamos fazer na sequência. Então, esse código, como está pronto, então, nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o fonte. Dentro da pasta main, aqui, ó, styles, você vê que está tudo comentado, todo o código está documentado, todo o CSS, né, que nós fizemos, e aqui, olha, o componente list, essa aqui é toda a estilização desse componente list, tá? Para vocês estudarem com calma depois, entenderem como é que nós implementamos isso. E é este componente list que nós vamos utilizar para poder fazer essa lista. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Beleza, então olha só, eu vou seguir esse materialzinho aqui, que está bem pequenininho, bem simples, para a gente poder entender. E eu vou alternando aqui no código, para a gente poder ir conferindo. Olha, está tudo certinho. Tá legal. Pode ser que tenha alguma diferença desse código final aqui, mas tudo bem, deve ser pouca coisa, se for pouca coisa, tá? Então, observem, olha, que no arquivo index.js, aqui da pasta main, então, relembrando, né, gente, isso aqui é o componente main, é a página principal, é a página, essa página aqui, ó. Essa página aqui é a página main. O formulário main. Todos os estilos dos componentes estão dentro desse styles.js e o código principal está aqui. Então, olha, o componente list está aqui, nós já importamos esse componente list de dentro do styles.js, que eu mostrei para vocês. Ó. Nós definimos aqui o styles e aqui nós importamos. Ok. Assim como fizemos com o container, form, submit button, tá? Vamos lá. Dentro da list, desenvolveremos uma lógica na qual iremos percorrer os nossos repositórios e alimentamos a partir da busca que fizemos na aula passada, no GitHub. Tá? Então, eu vou até abrir o GitHub aqui para a gente poder também acompanhar. A ideia do projeto qual é? Olha, esse aqui é meu GitHub, né? Esse aqui é o meu repositório. Aqui tem todos os meus repositórios, aqui dentro. Aí, por exemplo, eu quero esse projeto aqui, First Project.js. Se eu quiser listar esse repositório, basta eu informar esse repositório lá nessa nossa aplicação. Essa é a ideia. E assim como eu tenho esse meu projeto, o Facebook tem o projeto React, que é do Facebook, e tantos outros, tá, que utilizam o GitHub. Muito bem. Então,
Então, a seguir, vamos listar o arquivo Source Pages Main Index com as novas implementações. Então, olha, aqui, esse é o nosso código. Deixa eu ver se eu faço alguns comentários aqui. Aqui é toda a listagem dele, né? Tá, e aqui sim, aqui eu vou fazer... Então, eu vou fazer o seguinte. Deixe-me fazer o seguinte. Eu não sei se tem muita diferença para o meu código principal, mas eu vou tentar aqui seguir o meu código-fonte, que está aqui, no VS Code. Vou até aumentar um pouquinho aqui, essa fonte, para vocês poderem visualizar melhor. E aí a gente vai acompanhando aqui os comentários do material que está disponível para vocês. Bom, de acordo com a lógica desenvolvida, para percorrer o array repositories, então vamos ver aqui, ó, a gente tem esse array, ó, repositories, né? A gente criou ele no estado, né? É uma variável de estado, tá aqui, ó, repositories. Utilizaremos o seguinte, imagine que tenhamos digitado 2 repositórios e utilizamos esse repositórios.map, repositório. Vamos lá na linha 73 para a gente poder ver. Esse .map é o que nós utilizamos para fazer uma varredura no nosso vetor repositório. Então, imagine que o vetor contém tudo que eu digitei, ele vai armazenando dentro do vetor. Então, esse .map, ele faz uma varredura nesse meu repositório. Vamos ver isso aqui? Aqui, exatamente isso aqui, ó. E realmente, linha 73, certinho. Olha só. Essa é a ideia, olha. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha só. Aqui é o componente list. Ele vai fazer uma listagem. Daqui a pouco a gente vai ver na prática. O fato é que tudo que eu vou digitar, ele vai entrando dentro desse vetor repository. Então, ele vai jogando tudo lá para dentro. Depois que eu terminar de fazer, à medida que eu for digitando, ele vai jogando para dentro dessa lista. E nessa lista, ele cria, inclusive, um link, olha, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse link para eu poder chamar o repositório. Então, ele vai colocando lá o nome. Na verdade, é só o nome, né, que ele tá listando aqui, ó. Esse span aqui é um container, né, que a gente criou, que a gente vai ver na prática daqui a pouquinho, tá? O map percorrerá os 2 itens do array e o repositório representará cada um deles. Para cada repositório, retornaremos um LI, linha 74, que representa uma linha, né? Lá no nosso código. Utilizaremos uma key, pois o primeiro elemento que vem depois do ponto map, dentro do React, precisa obrigatoriamente de uma propriedade key. Essa key aqui é como se fosse uma chave. Obrigatoriamente, eu tenho que definir uma chave. Então, se eu tivesse listando 10 campos, nome e outras coisas mais, eu teria que necessariamente colocar uma key para representar esse campo, onde é passada uma informação única que existe dentro do repositório. E como só temos o nome do repositório, que é o repository name, a gente só tem essa informação, iremos utilizá-lo na key. Dentro da LI, utilizaremos um span, como está aqui, ó, esse nosso span aqui, para mostrarmos o nome do repositório juntamente com o link do React Router DOM. Esse link aqui é exatamente o link que a gente está montando para quê? Para que o usuário possa, para que a nossa aplicação possa chamar esse repositório, igual eu estou aqui, ó. Imagina que eu estou aqui no GitHub. Estou aqui dentro do meu GitHub. Se eu informar esse repositório aqui, seria como se eu clicasse aqui. Ele vai trazer os dados do meu repositório, só que de uma outra forma, né? Um componente que nos levará para os detalhes do repositório. Essa é uma implementação que a gente vai fazer nessa página repositório aqui, ó. Esse código aqui vai ser para a gente fazer isso. Por enquanto, ele só está imprimindo o título, mas ele vai imprimir os dados daquele repositório que eu selecionei. Essa é a ideia da nossa aplicação. Utilizamos para codificarmos o nome do repositório informado de maneira que ele não mostre a barra. Isso aqui é uma estratégia.
esse encode URI componente, isso aqui que a gente faz é para que essa barra aqui não faça parte do componente. Tá? Na próxima aula, trataremos com mais detalhes esta implementação. Na execução a seguir, mostraremos o efeito desta concatenação ao clicarmos em detalhes, que já nos redireciona para a rota repositório. Então, a gente salva a aplicação, ele vai exibir isso aqui. Ó. Então, vamos fazer um teste. Primeiro, vamos pesquisar o repositório, igual está aqui no meu exemplo, ó, o repositório do Facebook, Facebook/React. Então, se eu vier aqui, ó, imaginem que eu cheguei aqui no GitHub, eu quero pesquisar o Facebook/React. Quero pesquisar esse repositório aqui, ó. Encontrei aqui, ó. Vamos ver, ó. Esse aqui é o repositório do React lá no Facebook. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir pelo Google. GitHub Facebook/React. Aqui ele está chamando Create React App. Isso aqui é um submódulo, né, do Facebook. Isso aqui é o Facebook, olha. Isso aqui que agora chama-se Meta, né? Então, o GitHub deles é todo sofisticado, né? O React aqui, ó. React. GitHub, Facebook, React. Esse aqui é o projeto. Então, eu vou informar exatamente isso aqui, ó. Os dados desse repositório. Então, vamos lá. Facebook/React. Então, vamos lá na nossa aplicação. Vou vir aqui, ó. Facebook/React. Cliquei aqui, olha, você viu? Que ele fez um delayzinho, mas ele trouxe, ó. Tá vendo? Ele trouxe, ele foi lá no repositório e trouxe esses dados aqui. Se eu clicar em detalhes, ele não vai fazer nada por enquanto, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Opa. Olha só. Ele monta essa URLzinha aqui, ó. Então, isso aqui a gente vai tratar na próxima aula, tá? A gente vai tratar isso aqui. Mas o detalhe é que ele conseguiu ir numa boa, lá no repositório do Facebook. Eu vou colocar, por exemplo, aqui agora, vou colocar o Rubens Guimarães barra aqui, meu repositório. Repositório, vamos pegar esse que a gente está fazendo, que é esse projeto aqui, ó. First Project React JS. Vou vir aqui, Rubens Guimarães barra, esse repositório. Clico aqui, pronto, ele foi lá e buscou. Tá vendo? Qual é a lógica dessa aplicação aqui, ó? Esse list aqui está fazendo exatamente isso. Ele faz essa listagem aqui, ó, essa listagem que ele faz. Observem que ele colocou aqui, ó, tá vendo esses detalhes? Depois que ele monta esse link, ele escreve esses detalhes aqui, ó. Então ele monta isso aqui, que é exatamente o name, é o nome do repositório que está dentro desse spam aqui, ó. E depois ele coloca um linkzinho aqui do lado. Então, quando eu clicar aqui, eu vou ser redirecionado para a minha página, para o meu repositório, tá? Bom, mas aí, vamos só terminar o material, que depois eu faço um comentário geral sobre esse código. Então, a ideia é essa, olha, você vai clicando, ele vai adicionando novos repositórios. Mas, vou colocar aqui, Facebook/React, acrescentou um próximo. Deixa eu pegar um outro projeto meu aqui, ó.
Vou pegar um outro projeto meu, esse aqui, ó, React Native Bicellum. Vou colocar aqui, ó, Rubens Guimarães barra. Olha o detalhe dessa animação que é feita aqui, ó. Clico aqui, tá vendo? Ele faz uma animaçãozinha, ó, e joga. Então, essa lista, ela está sendo montada dessa forma. O que ele está fazendo? Ele está montando um vetor e está listando o vetor. Esse vetor repository. Eu já vou explicar daqui a pouquinho, vou dar uma repassada no código com vocês. Ó, observe que digitamos 3 repositórios. Agora vamos clicar em detalhes do repositório, Facebook React, por exemplo, né? Para o componente link do React Router DOM, nos direcionar para a rota, aqui a rota, tá, repository. Você vê que ele fez exatamente isso aqui, ó. Observe que definimos para o link o seguinte, a gente colocou isso aqui, ó, no nosso código, a gente colocou isso aqui. E é essa linha aqui, ó. Quando a gente executa, ele transforma nisso aqui, ó, repository, barra, essa barra que ele mantém direitinho, depois ele coloca Facebook React. A barra aqui, ó, olha como é que ele faz, ó, esse encode URI component, exatamente para poder eliminar uma barra que teoricamente existiria aqui. Essa barra me traria problema, tá? O componente list, responsável pela listagem de repositórios apresentada acima, foi utilizado no arquivo que eu já falei com vocês no styles.js. Então, aqui está a estilização da nossa list. Tá? Então, esse material foi para mostrar isso. Agora, eu vou dar uma repassada, eu acho que vale a pena, em todo esse código aqui, para a gente poder entender toda essa lógica. Né? Vamos dar uma recapitulada muito rápida aqui. Ó. Essa é a nossa aplicação, né? Beleza. Então, esse formulário que vocês estão vendo aqui, ó, está dentro do componente main, é o index. O index é responsável por fazer tudo isso aqui, ó. Agora, todos esses componentezinhos aqui, todos eles são estilizados aqui. Todos eles. Então, como é que funciona, como é que começa a minha aplicação? A gente vai lá no form. Form. Olha só. Formulário, isso aqui é como se fosse um HTML. Na verdade, é um HTML, né? É isso aqui, ó. Esse formuláriozinho aqui é isso que está aparecendo aqui. O que ele está fazendo? Ele está botando um input, tá vendo? Esse input aqui, a linha 51, é essa caixinha de texto aqui. Tá vendo esse placeholder aqui, ó? Adicionar repositório? Tá aqui, ó, adicionar repositório. A gente colocou um placeholder. O type é do tipo texto, esse caixinha de texto é do tipo texto, é por isso que ele monta essa caixinha de texto. Vejam que é HTML. Esse on-change é o seguinte, à medida que você vai digitando, qualquer tecla que você vai digitar, ele vai e executa esse random input change. Olha, o que eu fiz aqui? Deixa eu só repetir aqui para explicar para vocês o que eu fiz. Ó. Isso aqui... parece que tem alguém querendo entrar na aula aqui. Deixa eu ver. Linderson. Boa noite, Linderson. Vamos lá, deixa eu voltar aqui nessa explicação aqui, olha só. Então, esse é meu input. Esse onChange, cada tecla que eu pressiono aqui, ó, cada tecla que eu digito, ó, cada tecla que eu vou digitando aqui, o que ele faz? Ele chama esse método random input change. Esse método foi o método que eu criei. Random, quer dizer, lidando com mudança de entrada de dados. Quer dizer, cada digitação ele vai executar esse evento onChange. Eu quero entrar dentro desse método. Ele foi escrito lá em cima. Então, eu seguro a tecla Ctrl, ó, passo o indicador do mouse, dá um cliquezinho, olha. Ele vai lá no método, tá vendo? Ele vai lá no método. Que é essa função, na verdade. O que essa função faz? Essa função, o que ela faz? Ela vai atribuir para dentro da minha variável, eu criei uma variável chamada newRepo. Esse newRepo é a variável que recebe os dados que eu digito aqui. Só que, como a gente está trabalhando com o conceito de estado, eu não consigo fazer como numa linguagem comum que a gente tem, eu não posso colocar assim, atribui o valor da variável para o newRepo, por exemplo. Eu não posso colocar assim, newRepo igual a alguma coisa, eu não posso fazer isso.
eu tenho que usar o método set. Eu tenho que usar esse set new rep. Então, eu criei esse set new rep para quê? O set new rep é que está alimentando o new rep. Então, tudo que eu vou digitar, ele vai jogando para dentro do new rep. Toda letra que eu digito, ele joga para dentro do new rep. No final das contas, o new rep vai estar com o conteúdo que eu vou digitar aqui. Então, por exemplo, se eu for digitar aqui, vamos digitar mais um repositório meu aqui. Esse aqui, ó. Se eu vier aqui e colocar lá, Rubens Guimarães, barra, aí eu coloquei isso aqui, ó. Tudo que eu digitei aqui já está dentro dessa variável newRep. Por quê? Vamos lá no formulário, tá aqui, ó. Tudo que eu vou digitando, ele vai chamando esse método, random input. Esse random input, ele vai jogando todos os valores do que eu digito, vai sendo passado para cá e vai sendo jogado para dentro do newRep. No final das contas, o meu newRep está pronto. Depois que ele está pronto, o que eu faço? Eu vou clicar no botão, nesse botão. Quando eu clico nesse botão, o que ele faz? Ele vai executar esse onSubmit. Quer dizer, ao submeter. Ao submeter, ele chama essa função handle submit. Tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai executar esse cara. O que faz esse cara aqui? Handle submit. Vamos ver. Aqui é onde eu vou lá no GitHub. Então, é uma função assíncrona, eu falei isso aqui na semana passada, né? Por quê? Porque ele não é síncrono. Pode ser que eu faça uma chamada lá na API e o GitHub demore para me retornar. Então, ele tem que entender isso como assíncrono, ele tem que aguardar esse retorno. Ele não pode entender que vai ser uma coisa imediata. Ele pode ser que seja imediato, mas pode ser que não. Por isso que eu coloco isso async. E esse async está combinado com esse await aqui, ó. Aguarde, assíncrono, await, aguarde. Então, o que a gente faz aqui, na verdade? Ó? Esse handle submit, ele recebeu nesse objeto E aqui o conteúdo que eu digitei. Tá? Aqui, ó. Quando eu faço onSubmit, esse objeto aqui, ó, ele já está com conteúdo. Esse prevent default aqui, eu já expliquei, ele evita o refresh da página, tá? A gente está trabalhando aqui com aquele conceito do SPA, né? Que é uma única página. Aqui, esse set loading true é aquela jogadinha quando eu clico aqui, ele faz a animaçãozinha. Essa animaçãozinha, ela foi trabalhada lá no Styles, tá? Aqui, ó, Styles, ó, loading, ó. Nesse loading aqui, ó, submit, quando a gente fez a estilização do submit button, a gente definiu que ele vai receber uma propriedade loading, e aí se ele tiver desabilitado, o que ele faz? Ele começa desabilitado e faz aquela animaçãozinha. Essa animaçãozinha é feita por esse SVG Animation aqui, ó. Ele faz uma rotatória. Tá? Então, ele fica aquela rodazinha que ele gira, né? Tá? Então, você vê que é tudo receita de bolo. É só copiar e colar que vai funcionar em qualquer página. Aí, o que ele faz? Olha, ele pega a variável newRepo, que é o que eu estou trabalhando, né? Opa, e agora a minha variável newRepo está pronta para ser utilizada. Quem que é o newRepo? É o que eu digitei aqui. O que ele faz? Ele vai chamar a API get lá do GitHub, esse repos, lá do repositório, e vai colocar o nome do meu repositório. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Ó, deixa eu chamar aqui essa API. Aqui, a definição da API é isso aqui, ó. Esse aqui é o domínio, que é a minha base URL. Então, vou vir aqui, ó, vou chamar isso aqui. Isso aqui, por enquanto, assim, eu coloco barra, volto para cá. Então, em primeiro lugar, ele pega a API. Quem é a API? A API foi o que eu defini, foi esse domínio aqui do GitHub. Eu estou usando o método get para ele poder buscar. Ele coloca barra repos, barra repos, barra repos. Aqui, depois dessa barra, vem o nome que eu digitei. O new repo. Quem que é o new repo? No caso, é isso aqui, ó. É o
Rubens Guimarães barra First Project React Native. Eu venho aqui, ó. Onde que eu estava? Estava aqui, né? Aqui. Aí eu coloco aqui, ó, do lado. Deixa eu chamar a lupa aqui para vocês enxergarem bem, olha. Opa. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, eu montei lá no meu programa. Isso aqui é a API. Depois eu juntei com barra repos. Depois eu juntei com new repo, que foi a minha digitação. Então, quando eu faço aqui, eu vou dar Enter agora. Agora eu vou tirar a lupa, que eu vou dar Enter. Dei Enter. Olha só, ele trouxe esse monte de coisas aqui. Desse monte de coisas, eu só estou mandando exibir o name, ó. Eu só estou exibindo esse First Project React Native. É isso aqui que eu estou exibindo. Tá? Então, eu pego esse name, vamos lá olhar no código? Olha só. Então, depois que eu fiz essa chamada, essa requisição, aí a minha resposta, o meu response aqui, ó, data.fullname, fullname é isso aqui. Opa, é o full name, na verdade, né? É o full name, não é o name, não. Ele pega o full name e joga para dentro desse name. Tanto que eu exibo aqui na console. Ele mostra, inclusive, aqui no console do terminal, quando eu faço essa digitação. E aí, o que ele faz? Ele pega e joga para dentro lá daquele meu vetor, né? Repositories, né? Esse repository aqui. E esse cara, depois que ele montou isso aqui, quer dizer, ele pega esse dado que ele achou e joga aqui para dentro, e aí ele vai retornar. Depois que ele saiu daqui, o que ele faz? Ele limpa o new rep, que é o que eu digitei, ele joga para dentro do vetor e limpa o new rep. Quando eu clicar aqui, ó, quando eu clicar aqui, ele joga para dentro do vetor. Quem é o vetor? Esse repositories. E ele limpa o new repo, que é a variável de digitação. Quer ver? Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou clicar aqui no maisinho, olha. Deixa eu aumentar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Fez a animação, ele limpa isso aqui, que é o new repo, e joga aqui para baixo, joga para dentro do vetor. Só que esse vetor, ele adiciona ao vetor. Ele não limpa o vetor. E agora a gente vai entender o seguinte, depois que ele fez isso aqui, vamos voltar lá para a chamada, né? Depois que ele fez isso aqui lá no formulário, olha só. Depois que ele chamou esse submit aqui, né? O que ele fez aqui, ó? Ele faz esse list. Essa listagem que eu já expliquei para vocês. Ele pega o quê? Ele pega o repositories, que é o meu vetor. Lembra que eu carreguei esse repositories aqui, ó? Tá vendo? Ele alimentou o repositories e aqui ele varre o repositories usando o ponto .map. Ponto .map é como se fosse um for. Ele vai varrer. Então, o repositório está com tudo isso aqui. Então, esse for que ele faz aqui, ele reconstrói de forma dinâmica. Não dá para a gente perceber que ele limpou tudo e jogou tudo de novo, porque é muito rápido, né? Mas o que ele fez foi isso. Ele faz essa listagem e vai imprimindo todos os names. Ele pega cada nome que está aqui e joga para esse repository name. Esse repository name, ele mostra o ponto name, tá? Que é exatamente o full name, né? Que é isso aqui, ó. Que é isso aqui. Que é esse conteúdo aqui. Tudo bem? O programa é isso. Simples assim. Tá? Então, agora, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A ideia da próxima aula é que quando eu clicar aqui nesse repositório, por enquanto não está acontecendo nada. Mas na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trazer dados desse repositório aqui. Ó. Quais são dados? Por exemplo, eu tenho aqui o avatar. Aqui, ó, meu avatar. Se eu clicar aqui, ó, ele trouxe meu avatar. Eu quero imprimir esse meu avatar. Eu tenho como pegar esse campo e listar aqui no meu formulário. Entre outras coisas, eu vou fazer isso. Vou mostrar o que é meu avatar. Depois, claro, né? Depois que eu coloquei aqui, né? Vou pegar aqui, Rubens barra... Opa. Clico aqui.
Quando eu clicar em detalhes, eu vou mostrar os dados desse repositório. Pode ser meu avatar, qualquer informação que eu quiser mostrar desse meu repositório aqui, ó. Desse cara aqui. Tudo isso aqui, tudo que tiver aqui eu posso mostrar, posso exibir. Tá? Ou seja, eu estou acessando uma API. Então, nós aprendemos como criar API e aqui eu estou fazendo exatamente, estou acessando uma API, só que uma API do GitHub. Eu poderia estar acessando uma API dos Correios, informando um CEP. Aqui eu poderia estar... Aqui, ó. Quando eu faço a pesquisa, eu poderia chamar aqui uma API dos Correios, ele vai me retornar os dados, eu posso exibir na tela o endereço a partir do CEP. Tá certo? Então, nossa aplicação está nesse ponto. Tá bom? Muito bem. Vou voltar aqui para o nosso visual. Vou encerrar aqui essa gravação, depois eu vou compartilhar com vocês, e agora a gente vai entrar num momento aí de perguntas, dúvidas. Ok? Então, é isso aí. Vou encerrando aqui para não estender o vídeo, tá bom? Então, vamos lá.